Olá pessoal, tudo bem? Hoje embarcaremos em uma fascinante jornada pelas maravilhas dos antigos maias, que foi uma civilização incrível que habitou as terras da Mesoamérica. Então já se prepara para desvendar os segredos de uma civilização repleta de mistérios, realizações impressionantes e conhecimentos ancestrais. Dos grandiosos templos aos avançados sistemas matemáticos, a sua astronomia também sofisticada. Cada aspecto da cultura maia é uma fonte inesgotável de admiração e descoberta. Então fica aqui até o final desse vídeo para você ver tudo isso e sair daqui maravilhado com mais uma civilização antiga e grandiosa. O meu nome é Ramon Fernandes e sejam bem-vindos ao canal Mais Curioso. Pessoal, como de costume, aquele recadinho básico antes de começar o vídeo. Esse é o nosso segundo episódio sobre as grandes civilizações antigas. Nós estamos falando dos Incas, Maias e Astecas. Se você perdeu o episódio passado, corre lá para assistir e volta nesse aqui depois. Ou então veja esse mesmo e depois corre lá para você não perder nada, tá bom? Eu gostaria de pedir a todos vocês para deixarem o seu gostei, para se inscreverem no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada. É muita pesquisa que é feita para esses vídeos e a edição também é bem trabalhada. Mas vendo que vocês estão gostando, dá uma satisfação muito grande de fazer. Então se você puder, ajude nosso trabalho por gentileza, tá bom? Agora, como de costume, chega de enrolação e prepare sua pipoca pra gente ir pra essa história incrível. Vamos lá! A história dos maias é extremamente rica e abrange um período de mais de 3.000 anos. Eles foram uma das civilizações mais avançadas e sofisticadas da Mesoamérica, com uma cultura distinta que deixou um legado duradouro. Durante o período pré-clássico, as aldeias agrícolas se desenvolveram em cidades mais complexas, com um crescente sistema de hierarquia social. Durante essa fase, as bases da cultura maia foram estabelecidas, incluindo o desenvolvimento da escrita e a construção de monumentos. Nós também tivemos o período clássico, que foi marcado pelo florescimento da civilização maia. Nesse período, grandes cidades-estado como Tikal, Palenque, Copan e Calakmul se tornaram centros de poder político, religioso e cultural. Os maias construíram impressionantes estruturas arquitetônicas como templos, palácios e pirâmides. Eles também desenvolveram um complexo sistema de escrita hieroglífica e avançados conhecimentos matemáticos e astronômicos também. E a última divisão da história dos maias é o período pós-clássico. O período pós-clássico foi marcado por mudanças significativas na sociedade maia. Muitas das grandes cidades-estado do período clássico entraram em um declínio e novos centros urbanos surgiram com isso. Chichén Itzá e Mayapán foram exemplos disso. Nesse período, houve uma maior influência tolteca e uma intensificação das atividades comerciais. E também teve a conquista espanhola no século XVI, mas vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Já dá pra você perceber que essa civilização é tão incrível ao ponto de ter mais de 3.000 anos de história. Os incas que falamos no episódio passado, os maias também possuíam uma organização social, começando com a elite régia. Essa elite régia era composta pelos governantes maias, incluindo os reis e suas famílias. Eles eram considerados divinos e tinham uma autoridade máxima sobre a cidade e estados maia. Além de governar, os reis também desempenhavam um papel central nos rituais religiosos e eram responsáveis por manter a ordem e estabilidade na sociedade. Continuando com essa organização social, tínhamos os nobres. Os nobres eram membros da alta classe social abaixo dos governantes. Eles eram indivíduos privilegiados que tinham acesso a recursos e riquezas. Os nobres geralmente serviam como conselheiros do rei, líderes militares ou administradores de terras. Eles desempenhavam um papel importante nas decisões políticas e na manutenção da ordem social. Em terceiro, nós temos os sacerdotes. Eles ocupavam uma posição de destaque na sociedade maia devido à sua função religiosa crucial. Eles eram responsáveis por realizar rituais sagrados, oferecer sacrifícios aos deuses e interpretar calendários maias. Os sacerdotes tinham conhecimento especializado em astronomia, matemática e rituais religiosos. Eles também desempenhavam um papel importante como intermediários entre os humanos e os deuses. Em quarto lugar, temos os guerreiros. Os guerreiros eram altamente valorizados na sociedade maia por sua habilidade militar e coragem. Eles eram responsáveis por proteger a cidade-estado contra invasores, participar de batalhas e defender os interesses territoriais. Os guerreiros podiam ascender socialmente e ganhar prestígio por meio de suas conquistas militares.
Camponeses e agricultores. A maioria da população maia era composta por camponeses e agricultores. Eles desempenhavam um papel crucial na sustentabilidade da sociedade, cultivando a terra e produzindo alimentos básicos. Os camponeses trabalhavam nas terras dos nobres e pagavam impostos em forma de produtos agrícolas. A agricultura era uma parte fundamental da vida maia, e os camponeses desempenhavam um papel importante na garantia do abastecimento de alimento para a sociedade. Artesãos e comerciantes. Os artesãos eram responsáveis por diferentes ofícios e desempenhavam um papel importante na produção de bens de qualidade. Eles trabalhavam com cerâmica, tecelagem, lapidação de pedras, trabalhos em metais e outros ofícios. Os comerciantes, por sua vez, estabeleceram uma rede de comércio, trocando bens com outras regiões maias e além. Eles desempenhavam um papel vital na circulação de bens e no intercâmbio cultural. Após isso, tínhamos os escravos e trabalhadores servis. Embora a escravidão não fosse tão predominante na sociedade maia em comparação com outras civilizações antigas, existiam escravos e trabalhadores servis. Os escravos eram considerados propriedade de indivíduos e realizavam trabalhos servis, como trabalho agrícola, construção e serviços domésticos. Os trabalhadores servis eram indivíduos que estavam vinculados à terra ou a uma família específica, trabalhando em troca de proteção e sustento. Essas diferentes categorias sociais na sociedade maia refletiam a classificação das pessoas e a divisão do trabalho na civilização. Cada grupo desempenhava um papel importante na estabilidade e no funcionamento da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento cultural, econômico e política dos maias. O calendário maia e a astronomia estão essencialmente ligados na cultura maia. Os maias eram conhecidos por seu profundo conhecimento dos movimentos celestes e a sua habilidade de prever eventos astronômicos com precisão. Começando com o calendário maia, tínhamos o Tzolk'in. Ele era considerado sagrado pelos maias e era utilizado para orientar suas atividades diárias. Os 20 nomes de dias eram associados a diferentes divindades e forças espirituais, enquanto os 13 números representavam energias cósmicas. A combinação única de um número e um nome de dia se repetia apenas a cada 260 dias, criando um ciclo especial. Os maias acreditavam que cada dia tinha um caráter distinto e influencia sobre os eventos e as pessoas. Em segundo, temos o Raab. O Raab era o calendário civil dos maias e era baseado nos movimentos do Sol. Os 18 meses de 20 dias cada representavam um ciclo solar anual, correspondendo aproximadamente a 365 dias. O período adicional de 5 dias, chamado de Wayeb, era considerado um tempo de transição ou de má sorte. Durante esse tempo, os maias realizavam rituais especiais para purificar e proteger a comunidade. Em terceiro, temos a contagem longa. A contagem longa era um sistema de calendário maia que registravam datas em períodos muito maiores. Era uma forma de medir o tempo a longo prazo e identificar marcos históricos significativos. Essa contagem longa era baseada em um sistema numérico posicional e consistia em diferentes unidades de tempo, como Baktuns, Katuns, Tuns e Uinaus. Por exemplo, uma data na contagem longa poderia ser expressa assim, o que representaria 9 Baktuns, 14 Katuns, 10 Tuns, 3 Uinaus e 2 dias. Chegando na astronomia maia, temos pontos importantes para mencionar. O primeiro deles seriam as observações celestiais. Os maias tinham um amplo conhecimento dos movimentos celestes e realizavam observações meticulosas do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas. Essas observações permitiam aos maias de prever eventos astronômicos importantes, como solstícios e equinócios, além de determinar a melhor época para atividades agrícolas e cerimônias religiosas. Os maias também tinham um calendário lunar. Eles observavam cuidadosamente os diferentes estágios da Lua e o ciclo lunar completo. Ele durava cerca de 29 dias e meio, e essas observações lunares eram usadas para fins práticos, como a determinação do tempo de plantio e colheita, bem como para estabelecer rituais religiosos também. Em terceiro lugar, a previsão de eclipses. Os maias desenvolveram um profundo entendimento dos padrões de ciclo dos eclipses solares e lunares. Eles criaram tabelas de almanaques astronômicos que permitiam prever com precisão quando esses eventos ocorreriam. Aí que entram os sacerdotes maias que foram citados, que eles desempenhavam um papel importante na interpretação desses eventos celestes e eram responsáveis para fornecer orientações espirituais com base em sua ocorrência. A combinação da astronomia com o calendário maia permitiu que eles tivessem um sistema complexo para medir e acompanhar o tempo, além de estabelecer rituais religiosos, atividades agrícolas e marcar eventos históricos importantes. A astronomia desempenhava um papel fundamental na vida cotidiana dos maias, conectando-se aos cosmos e influenciando as suas crenças e práticas.
arquitetura e as construções maias são notáveis pela sua grandiosidade, precisão e uso inteligente dos recursos disponíveis. Em primeiro lugar, nós temos as cidades e pirâmides. As cidades maias eram projetadas com uma rede complexa de ruas e praças interconectadas. Elas eram planejadas com base em conceitos astronômicos e espirituais, com a disposição dos edifícios refletindo o posicionamento dos corpos celestes. E temos as famosas pirâmides maias, que eram imponentes estruturas cerimoniais e religiosas. Elas eram construídas em várias etapas, cada uma sobrepondo a anterior para formar uma plataforma escalonada. As escadarias levavam ao topo, onde templos ou santuários eram construídos. Essas pirâmides eram consideradas um local de comunicação com os deuses. Arquitetura residencial. As casas maias variavam em tamanho e design, dependendo do status social da ocupação dos residentes. As residências das classes mais altas eram maiores e mais elaboradas, muitas vezes com vários quartos e pátios internos. As casas eram construídas com materiais naturais disponíveis localmente, como pedras, adobe e madeira. As paredes eram frequentemente decoradas com estuque e pinturas murais, retratando cenas da vida cotidiana, rituais religiosos e deuses maias. Em terceiro, temos os observatórios astronômicos. Lembra que mencionamos a astronomia? Então, eram construídos observatórios maias e eram projetados para permitir uma visão precisa do céu e acompanhar os movimentos dos astros. Eles tinham aberturas estrategicamente posicionadas, alinhadas com eventos astronômicos específicos, como os solstícios e os equinócios. Os observatórios eram construídos com pedras cuidadosamente esculpidas e polidas, demonstrando a precisão e o conhecimento astronômicos dos maias. Seguindo os observatórios astronômicos, temos as pontes e estradas. Os maias eram engenheiros extremamente habilidosos e construíram pontes de pedras que cruzavam os rios e lagos. Essas pontes eram projetadas para suportar o fluxo da água e permitir a passagem segura das pessoas. As estradas maias eram construídas com pedras niveladas e pavimentadas, conectando as cidades e facilitando o transporte e o comércio. Essas estradas permitiam que os maias se deslocassem com eficiência e que mantivessem uma comunicação rápida entre diferentes regiões. E em quinto lugar, uso de materiais e decoração. Os maias utilizavam uma variedade de materiais em suas construções. A pedra calcária era amplamente usada, pois era facilmente acessível na região. Eles também usavam adobe, que é uma mistura de barro e fibras vegetais, que era moldada em tijolos e deixadas para secar no sol. As estruturas maias eram decoradas com esculturas intrincadas, relevos em pedra e pinturas murais coloridas. Essas decorações retratavam cenas religiosas, históricas e mitológicas, além de retratar figuras importantes da sociedade maia. Os hieróglifos maias também eram frequentemente encontrados em suas construções, registrando informações sobre eventos e datas importantes. A arquitetura e construção dos maias refletem a habilidade técnica e o profundo conhecimento astronômico-cultural dessa antiga civilização. Essas estruturas imponentes são testemunhos duradouros da rica herança e do legado deixado pelos maias. A arte maia possui uma forte relação com as crenças, a política, a história, a cultura e a religião politeísta, que era constituída por diversas divindades da civilização maia, começando com a escultura. A escultura maia era altamente detalhada e habitualmente executada, exibindo uma mistura de realismo e simbolismo. As esculturas retratavam figuras humanas, divindades, animais e elementos da natureza. Algumas das esculturas maias mais famosas são as estelas, grandes monólitos de pedras esculpidos com relevos e hieróglifos. Essas estelas são usadas para comemorar eventos importantes, como datas históricas ou ascensão ao poder de algum governante. A pintura maia era uma forma de arte altamente desenvolvida e era aplicada em murais, códices e cerâmicas. As pinturas maias eram conhecidas por suas cores vivas e detalhes intrincados. Essas pinturas retratavam cenas mitológicas, rituais, cenas da vida cotidiana e retratos de figuras importantes. Além disso, a arte maia também empregava simbolismos e elementos abstratos para representar conceitos e ideias complexas. Outro ponto importante da arte maia era a cerâmica. A cerâmica maia era uma das formas de artes mais difundidas e versáteis da cultura maia. Os maias produziram uma ampla variedade de peças, desde vasos utilitários até esculturas e peças decorativas. A cerâmica maia era ricamente decorada com pinturas detalhadas. Os temas representados eram figuras humanas, deidades, animais, plantas e padrões geométricos. Essas decorações eram aplicadas tanto no interior quanto no exterior das peças, demonstrando a habilidade e atenção dos detalhes dos artesãos maias. Artes e têxteis.
A produção de tecidos era uma arte importante para os maias. Eles teciam roupas, mantas, cortinas e outros objetos têxteis utilizando técnicas complexas de tecelagem. Os tecidos maias eram decorados com padrões geométricos e simbólicos, além de figuras humanas, animais e deidades. As roupas e tecidos eram utilizados como símbolos de status, identidade cultural e expressão individual. E em quinto lugar nós temos as joias e os adornos. Os maias valorizavam as joias e os adornos como formas de expressão pessoal e como símbolos de status e poder. Eles usavam metais preciosos como ouro e jade para criar joias intrincadas. As joias maias eram decoradas com relevos, incrustações de pedras preciosas e esmaltes coloridos. Eles retratavam divindades, animais sagrados, elementos naturais e símbolos religiosos, refletindo as crenças espirituais e a cosmologia maia. A arte maia era uma forma de comunicação e expressão que transcendia as fronteiras do tempo. Ela nos permite mergulhar no mundo simbólico e estético dessa antiga civilização, oferecendo insights valiosos sobre a sua cosmovisão, rituais e identidade cultural. Possuíam um sistema fascinante de matemática e escrita. Começando pela matemática dos maias, funcionava da seguinte forma: era um sistema numérico baseado no número 20, que se considerava um sistema vigesimal. Eles usavam um conjunto de símbolos para representar os números de 0 a 19. Os símbolos eram compostos por pontos, que representavam o valor 1, e linhas que representavam o valor 5. Os números eram escritos verticalmente de baixo para cima e agrupados em valores de 20. Os maias realizavam cálculos matemáticos complexos utilizando seu sistema numérico. Eles dominavam adição, subtração, multiplicação e divisão, além de trabalhar com as frações também. Outro fato super interessante sobre eles é que também eles tinham conhecimento sobre geometria e eram capazes de calcular áreas e volumes. Um dos feitos mais notáveis da matemática maia era o uso do conceito de zero. Os maias foram uma das primeiras civilizações a desenvolver um sistema de numeração que incluía o zero como um marcador de posição. Eles usavam um símbolo especial para representar o zero, permitindo cálculos mais complexos e avançados. Bom, vamos partir para a escrita maia. A escrita maia era um sistema hieroglífico complexo composto por símbolos fonéticos, que era representado por sons, e logográficos também, que era representado por palavras ou conceitos. Os maias desenvolveram centenas de glifos diferentes, cada um com seu próprio significado. Existiam diferentes estilos de escrita maia, sendo a escrita monumental usada em inscrições e pedras, e a escrita hieroglífica, que era utilizada em códices, que eram livros maias de formato dobrável feito de papel de casca de árvore. Os maias também usavam a escrita em pinturas e murais e em objetos do cotidiano. Os glifos maias eram organizados em blocos chamados quadros. Cada quadro continha uma combinação de símbolos que representavam informações específicas, como datas, eventos históricos, genealogia, aspectos religiosos e registros astronômicos. A decifração dos glifos maias foi um processo complexo e desafiador, mas graças aos esforços de estudiosos e linguistas, muitos glifos foram decodificados. Isso permitiu uma melhor compreensão da história, da cultura e das crenças dos maias, bem como a informação sobre astronomia, calendários e rituais. A matemática e a escrita dos maias refletem sua busca pelo conhecimento, sua capacidade de observação e sua dedicação à preservação da história e dos conhecimentos ancestrais. Essas conquistas intelectuais dos maias são um testemunho da complexidade e da sofisticação de sua civilização. A mitologia e a religião dos maias eram partes fundamentais de sua cultura e cosmovisão. Suas crenças envolviam uma rica mitologia com deuses e seres sobrenaturais que governavam os aspectos do universo, começando com um panteão de deuses. Itzana era considerado o deus supremo dos maias. Era associado à sabedoria, ao conhecimento e à criação. Ele era frequentemente retratado como um homem idoso com barba branca e símbolos solares em sua vestimenta. Kukulkan ou Quetzalcoatl, uma das divindades mais importantes. Ele era considerado o deus do vento, do céu e da fertilidade. Ele era frequentemente retratado como uma serpente emplumada e era associado a serpentes, penas e escamas. Em terceiro lugar temos o Sha'ak.
Sha'ak era o deus da chuva e da agricultura. Ele era considerado vital para o sucesso das colheitas e era frequentemente retratado como um ser com rosto de jaguar e presas, além de uma tromba de elefante simbolizando a água. Temos também a Itshel. Ela era a deusa da lua, da fertilidade, do parto e da medicina. Ela era frequentemente retratada como uma mulher idosa associada a cobras, mariposas e animais noturnos. Apate. Apate era o deus do submundo e da morte. Ele era retratado como um esqueleto com olhos flamejantes e estava associado a símbolos de morte como crânios e ossos. O Napo e Ixbalanque. Esses eram os heróis gêmeos da mitologia maia. Eles eram conhecidos por suas aventuras e desafios contra os deuses do submundo. Eles também eram considerados patronos do jogo da bola maia, um esporte sagrado com conotações religiosas. Pessoal, lembrando que nós estamos falando sobre a mitologia e religião dos maias. Essa foi a primeira parte referente ao panteão de deuses. Agora nós vamos entrar na cosmovisão. A cosmovisão maia era uma visão de mundo abrangente e interconectada, onde os maias viam o universo com um sistema complexo e harmonioso, começando com a interconexão. Os maias acreditavam que tudo no universo estava interligado e que havia uma relação profunda entre os seres humanos, a natureza e o mundo espiritual. Eles viam a harmonia e o equilíbrio como elementos essenciais para a existência e prosperidade. Seguindo assim, temos a dualidade e o equilíbrio. A cosmovisão maia estava fundamentada na ideia de dualidade, onde forças opostas coexistem e dependem uma da outra. Isso incluía dualidades como céu e terra, masculino e feminino, luz e escuridão. O equilíbrio entre essas forças era essencial para a harmonia do universo. O terceiro ponto seria ciclos temporais. Os maias tinham compreensão sofisticada do tempo e acreditavam que o universo passava por ciclos recorrentes. Isso era expresso por meio de seus complexos calendários, que rastreavam múltiplos ciclos de tempo e permitiam previsões astrológicas e rituais específicos em determinados momentos. Continuando com a cosmovisão, temos a relação com a natureza. Os maias tinham uma profunda reverência pela natureza e a viam como sagrada. Eles acreditavam que os deuses se manifestavam na natureza e que os seres humanos deviam respeitar e cuidar do mundo natural. Eles tinham um conhecimento avançado sobre o ambiente ao seu redor e sabiam como se adaptar e utilizar os recursos naturais de forma sustentável. E por último, para fechar a cosmovisão, temos a espiritualidade. A cosmovisão maia era profundamente espiritual, com uma forte crença na existência de seres divinos e sobrenaturais que influenciavam a vida cotidiana. Os maias realizavam rituais e cerimônias religiosas para se comunicar com os deuses, buscar proteção e orientação e manter o equilíbrio cósmico. Para fechar o nosso ponto de mitologia e religião, temos os rituais e sacrifícios. Os rituais e sacrifícios desempenhavam um papel significativo na religião e nas práticas dos maias. Eles acreditavam que esses atos eram necessários para manter o equilíbrio cósmico, garantir a fertilidade da terra, obter proteção divina e assegurar a prosperidade da comunidade. Nós podemos começar com as oferendas. Os maias ofereciam uma variedade de oferendas aos deuses, incluindo alimentos, flores, incenso, cerâmica e objetos preciosos. Essas oferendas eram feitas em templos, altares ou locais sagrados e tinham o propósito de estabelecer uma conexão entre os humanos e os deuses. Seguindo nesse tema, temos os sacrifícios de sangue. Os maias acreditavam que o sangue humano era uma oferta de grande valor aos deuses. Os sacrifícios de sangue eram realizados em ocasiões especiais, como rituais religiosos, cerimônias de consagração de templos, festivais sazonais e ocasiões importantes na vida da comunidade. Esses sacrifícios envolviam cortes no corpo, perfuração da língua ou extração de sangue de partes específicas do corpo. Os sacerdotes eram os responsáveis por realizar esses sacrifícios e, em alguns casos, prisioneiros de guerra eram utilizados como oferendas vivas. Além dos sacrifícios humanos, os maias também praticavam auto-sacrifício, onde indivíduos se infligiam de ferimentos em seu próprio corpo para oferecer o seu próprio sangue aos deuses. Isso era feito por meio de perfurações na língua, lábios, orelhas, órgãos genitais e outras partes do corpo. Acreditava-se que esse ato de devoção e entrega pessoal aos deuses era uma forma de estabelecer uma conexão espiritual e obter a proteção divina. E nós temos também o significado simbólico. Os rituais e sacrifícios maias possuíam um significado simbólico profundo. Acredita-se que o sangue oferecido aos deuses representava a energia vital e a força vital da comunidade. Os maias acreditavam que esses rituais garantiam a renovação da energia cósmica, a fertilidade da terra e o bem-estar da comunidade como um todo.
É importante ressaltar que, embora os sacrifícios humanos sejam um aspecto significativo da religião maia, nem todos os rituais envolviam perda de vidas humanas. Muitos rituais eram baseados em oferendas simbólicas, como alimentos, objetos e oração. Os sacrifícios humanos eram realizados em ocasiões específicas e tinham um propósito ritualístico para os maias. A religião desempenhou um papel central na vida dos maias, permeando de todas as esferas da sociedade e influenciando suas crenças, práticas e rituais. Os rituais e sacrifícios, embora hoje são bem controversos, eram vistos pelos maias necessários para manter a ordem e o equilíbrio cósmico, buscando o favor dos deuses e assegurando a prosperidade da comunidade. Através de suas crenças e práticas religiosas, os maias buscavam compreender o seu lugar no universo e as forças divinas que regiam suas vidas. Continuando aproximadamente no mesmo tema de mitologia e religião, nós também temos as práticas funerárias, que eram um reflexo de suas crenças sobre a vida após a morte, e realizavam rituais e cerimônias para garantir uma transição adequada para o mundo dos espíritos. A primeira das práticas funerárias era o sepultamento. Os maias geralmente enterravam seus mortos dentro das cidades e comunidades, em cemitérios ou então em túmulos familiares. A posição dos corpos variava, com alguns sendo colocados em posição fetal, enquanto outros eram estendidos ou sentados. Os mortos eram frequentemente acompanhados por objetos pessoais, oferendas e alimentos para sua jornada após a morte. Eles também tinham os rituais de passagem. Os maias acreditavam que a passagem da vida para a morte era um momento crítico e realizavam rituais e cerimônias para garantir uma transição adequada para esse mundo dos espíritos. Isso envolvia práticas como queima de incenso, a oferta de alimentos e a realização de danças e cantos sagrados. Seguindo com esses rituais de passagem, tinha também a vida após a morte. Os maias acreditavam que a vida após a morte era uma continuação da vida terrena. Acreditava-se que a alma do falecido viajava para o submundo, onde se juntava aos seus antepassados e continuava a existir um estado espiritual. Essa vida após a morte era vista como uma oportunidade de interação com os deuses e de alcançar recompensas ou punições de acordo com as ações realizadas em vida. Seguindo com essas crenças, nós temos o culto aos antepassados. Os maias tinham um profundo respeito pelos seus antepassados e acreditavam na sua influência contínua sobre a vida cotidiana. Eles prestavam culto aos seus antepassados, fazendo oferendas e orações em seus túmulos e também buscando orientação e proteção. E para fechar esse ponto de crença sobre a vida após a morte, nós tínhamos a arte funerária. Os túmulos eram frequentemente decorados com esculturas, relevos e pinturas que retratavam a cena da vida após a morte, incluindo imagens de deuses, seres sobrenaturais e rituais funerários também. Essas práticas funerárias e crenças sobre a vida após a morte eram importantes demais para os maias, pois eles acreditavam que o cuidado adequado com os mortos garantiria a continuidade da ordem cósmica e o bem-estar das comunidades. Bom pessoal, para fechar essa história completa, nós temos o declínio dos maias e a conquista espanhola, que são eventos interligados que tiveram impacto significativo na civilização dos maias. Esse é o resumo desses eventos. O declínio dos maias refere-se ao período em que as cidades maias sofreram um colapso em sua organização política, econômica e social. Embora não haja uma única causa para o declínio, várias teorias têm sido propostas. A primeira delas seria o esgotamento de recursos naturais. A agricultura intensiva, o desmatamento e a exploração inadequada dos recursos naturais podem ter levado à degradação do solo e à escassez de alimentos, contribuindo para o colapso. O segundo ponto seria mudanças climáticas. Estudos sugerem que os períodos de secas prolongadas e instabilidade climática afetam negativamente a agricultura maia. A escassez de alimentos e a fome podem ter enfraquecido a população e desencadeando conflitos internos. O terceiro ponto seria a sobrecarga populacional. A população maia continuou a crescer ao longo dos séculos, colocando pressão sobre os recursos disponíveis. Isso pode ter levado a uma maior competição por terras e recursos, resultando em conflitos e instabilidade também. E o último ponto do declínio dos maias seria os conflitos internos. A rivalidade entre as cidades-estados maias e os conflitos territoriais podem ter enfraquecido a coesão social e a capacidade de governança, levando ao declínio político e econômico. Agora nós também temos os pontos da conquista espanhola. Essa conquista espanhola foi um evento determinante na história dos maias, iniciado com a chegada de Hernán Cortés à península de Yucatán em 1519. A conquista teve um impacto devastador na civilização maia, começando com a superioridade tecnológica e militar.
Os espanhóis possuíam tecnologia avançada, como armas de fogo e cavalos, que eram desconhecidas para os maias. Essa superioridade militar permitiu que os espanhóis subjugassem os maias com uma relativa facilidade. O segundo ponto seria as doenças e epidemias. A chegada dos espanhóis também trouxeram doenças para as quais os maias não tinham imunidade, como varíola, sarampo e gripe. Essas epidemias espalharam-se rapidamente e causaram um declínio populacional significativo entre os maias. O terceiro ponto seria a exploração e escravidão. Os espanhóis impuseram um sistema de exploração e escravidão aos maias, forçando-a a trabalhar nas plantações e nas minas. Isso resultou em uma perda de terras, subjugação e exploração econômica. E o último ponto seria a imposição da cultura e religião espanhola. Os espanhóis impuseram a cultura, religião e língua aos maias, suprimindo suas próprias tradições e crenças. Muitos templos e obras de arte foram destruídos e convertidos em igrejas. Esses eventos contribuíram para a fragmentação da sociedade maia, com muitas cidades abandonadas e perda de conhecimento e práticas culturais. No entanto, é importante ressaltar que muitos maias sobreviveram à conquista e continuaram a preservar sua cultura e tradições, apesar das adversidades enfrentadas. Mas o legado dessa civilização continua através dos séculos. Eu espero que você tenha se encantado com as suas realizações extraordinárias, suas tradições enraizadas e a sua sabedoria ancestral. Mas olha só, essa história não acaba por aqui. Eu convido você a acompanhar o nosso último episódio dessa minissérie que foi sobre os Incas. E também fica ligado no canal que o último episódio dessa minissérie será sobre os Astecas. Também eu convido você a fazer parte da nossa comunidade apaixonada por conhecimento, história e cultura, se inscrevendo no nosso canal para não perder nada que virá por aqui. Peço que você curta esse vídeo para nos mostrar o seu apoio e também compartilhar com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam explorar esse mundo das curiosidades fascinantes conosco, tá bom? Por último, eu também peço a você que ative as notificações para ser o primeiro a saber quando os novos episódios vão ser lançados. Juntos nós podemos continuar desvendando os mistérios do passado, do presente e também do futuro, sempre apreciando a diversidade e a riqueza das civilizações antigas e muitas outras curiosidades do nosso incrível planeta. Eu agradeço de todo o coração por você ter chegado até aqui e por nos acompanhar nessa incrível viagem pelos maias. Eu espero te encontrar no próximo episódio. Um forte abraço!